Olá, investidores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso Panorama Matinal. Aqui você fica sabendo tudo o que está acontecendo no Brasil e no mundo, questões que impactam os seus investimentos e também a precificação do seu grão, seja ele soja, trigo ou milho. Pessoal, vamos dar início aqui falando das cotações no dia de ontem. Ontem tivemos uma queda expressiva no petróleo, 3,71% de queda. Basicamente, o que vem acontecendo com o petróleo? Menor demanda da China e também o mercado entende que os cortes feitos pela OPEP+, não são significativos para contornar essa diminuição da demanda. E também temos a parte dos Estados Unidos que vem batendo recordes de produção de petróleo. Então tudo isso acaba somando aí para a gente ver um petróleo mais fraco e, como eu vim alertando vocês, a gente deveria, no caso ainda não aconteceu, ver o petróleo batendo na região do suporte que a gente tem aqui na casa dos 67. O mercado chegou muito próximo disso no dia de hoje, veio a 67,81, tá, pessoal? Então muito próximo mesmo, né? Nossa resistência que fica na casa dos 67,30, tá praticamente ali. Mas o fato é que ontem foi feita uma queda realmente muito expressiva no petróleo e caso ele venha romper, pessoal, eu só acho difícil dele romper já de cara aqui, porque o mercado veio lá dos 93, né? Então é uma queda bem expressiva aí. Acho difícil ele passar logo de cara aqui, mas caso venha a rasgar, o primeiro suporte ficaria lá na casa dos 63,80 para este mercado. Vamos acompanhar aí o que vai acontecer nos próximos capítulos. Para o óleo de palma, a gente também viu uma queda de 0,16 no dia de ontem. Hoje fechou com uma queda de 1,69%, repercutindo essa queda do petróleo. Lembrando que lá negocia com um certo atraso, né? Porque quando o petróleo fez essa queda, o mercado do óleo de palma lá na Malásia já estava fechado. O óleo de soja também caiu no dia de ontem, 1,35%, muito a ver com essa questão do petróleo. Para a soja também tivemos uma queda, pessoal, bem interessante, né? Caiu 0,92%. 12 cents por bushel aí. No dia anterior havia subido 32, também foi uma baita de uma alta, né? E basicamente hoje, com a queda de hoje, somada de ontem, vem praticamente apagando toda essa alta de sexta-feira. De segunda-feira. E a gente vê hoje a soja caindo 0,83%, mais 11 centavos por bushel. Caso o mercado venha a perder a região dos 13 dólares por bushel, a gente deve ver esse mercado vindo a testar as mínimas aqui também na casa dos 12,60. Voltando para para a linha inferior dessa lateralização que a gente acompanha já desde maio de 2023, né? O mercado teve dificuldades em testar lá os 14,30 e agora vem fazendo as sequências de baixas. Vamos ficar atento aqui à perda desses 13 dólares. Para o farelo de soja, a gente teve também uma queda no dia de ontem, 0,7% de queda. E hoje vem fazendo aí uma queda de 2,02%, uma queda mais expressiva. Para o milho ontem conseguiu se manter no campo positivo, subiu 0,78%, 3,6 centavos de dólar por bushel. E hoje vem entregando esses mesmos 3,6 centavos aí, caindo 0,77% no momento. O milho não conseguiu também romper aquela região de novo, né, pessoal? Traçado aqui por essa linha azul, que seria a região ali dos 5 dólares por bushel, que precisaria romper para fazer um movimento mais ampliado aí de alta, e infelizmente não conseguiu, e vem testar agora a região dos 4,75 a princípio. Para o trigo, a gente viu também um movimento que se manteve em alta ontem, de 2,63% de alta, e uma queda hoje de 1,16%. Basicamente, milho e trigo conseguiram se manter em alta no dia de ontem devido a questões relacionadas à Ucrânia, né? Porque a Ucrânia, devido à guerra, tem o quê?
tem materiais sucateados, ou seja, os seus equipamentos para plantio e colheita, em alguns casos, né, foram sim atingidos pela guerra, e temos também as áreas produtivas lá que tiveram impacto devido às bombas explodidas e compactação do solo, tem alguns problemas relacionados à guerra, e também tem a questão de que o preço lá mal cobre o custo de plantio, ou seja, fica difícil do produtor fazer algum movimento nesse sentido de plantar trigo e plantar milho. Por isso que essas duas commodities acabam se fortalecendo, principalmente no dia de ontem aí, devido a essas questões relacionadas à Ucrânia. A gente não sentiu tanto esse impacto até agora lá da Ucrânia porque existiam estoques e eles vinham queimando esses estoques, mas os estoques uma hora acabam, né, pessoal? Então, basicamente aí o que eles iam entregando mais barato para o mercado, que era trigo e milho, chega a um ponto que eles não conseguem mais fazer esse movimento e também não justifica o plantio. Isso soma lá na frente para uma diminuição da oferta, né? Então a gente já tem o Brasil com um problema climático muito grande aqui. A gente vê esses atrasos no Centro-Oeste, vemos ali em Mato Piba, que está bem atrasado. Então são regiões que provavelmente vão diminuir muito a sua área de milho safrinha, diminuindo a oferta. Isso somado lá na frente também com a parte da Ucrânia, acaba que dá um suporte de alta aí para os preços. Aqui no Brasil a gente também viu o nosso milho subir muito bem. Milho aqui subiu 2,38%, uma alta bem expressiva, pessoal. O mercado chegou a bater 73,15. Esse dado aqui tá desatualizado, tá, pessoal? Porque o mercado de milho ontem chegou a bater 73,89, tá? 1 centavo, eu gravei bem esse número porque foi 1 centavo, literalmente 1 centavo abaixo daquela região que eu comentei com vocês há vários e vários dias. Voltem aí semanas após semanas, vocês vão ver que tá marcado 73,90 na tela. Por algum motivo aqui não carregou a cotação certinha de ontem, tá? Mas ele chegou a fazer máximo em 73,89 ontem. O que acontece aqui no Brasil que deu esse movimento mais descolado para o nosso milho, né? Bom, basicamente a gente tem nomeado ainda para o nosso programa de exportação cerca de 6,3 milhões de toneladas e temos rumores de algumas tradings que estão descobertas, ou seja, fizeram contratos, mas não adquiriram o produto, não originaram ele no Brasil. Cerca aí de 1 milhão de toneladas. Especulações, não é um número certo, não é um número oficial, mas é o que se fala. E o que acontece nesses casos? Bom, o mercado tem que correr atrás. Então o milho no spot, lembrando, o produtor fez uma estratégia muito acertada de segurar sua soja e segurar seu milho e vender sua soja, porque de novo, a gente comentou várias vezes, o spread estava muito aberto. Você comprava 3 sacas de milho com uma de soja, então essa diferença normalmente ela fica ali em 1,8, até 2,1, então 3,5, como a gente viu, era muito aberto. Vende soja, segura milho. O produtor segue segurando milho, estratégia muito acertada, fez com que os preços aí ganhassem novos patamares. E com essa necessidade de cumprir com seus contratos, tem que pagar mais, não tem jeito. Eu preciso cumprir o meu contrato, eu vou ter que correr atrás, vou ter que pagar mais, e isso acaba fazendo um efeito manada, por assim dizer, né? No mercado de milho, puxando ele muito forte, né, pessoal? Então, até essas tradings se cobrirem, esse movimento ele tende a continuar acontecendo. Os pessoal pagando mais para conseguir cumprir aí com a sua necessidade. Fora isso, pessoal, 6 milhões de toneladas é bastante coisa ainda, né, para a gente fazer até o encerramento do nosso programa de exportação. Então, o mercado tá forte, segue forte aqui no milho. E chegou lá, né? Chegou na região que a gente vinha alertando. Vamos dar uma olhadinha no clima? A parte dos Estados Unidos ali, pelo modelo americano, a gente vê uma tristeza, né, pessoal? Pouquíssimo volume de chuva. Então, tende a ser mais quente. Já vou passar também o panorama da parte de temperatura para vocês, mas pelo modelo americano aqui, para os próximos 5 dias acumulados, a gente deve ter
5 milímetros lá no Mato Grosso. E as outras regiões aqui do Centro-Oeste, Matopiba, nada de chuva praticamente, nada. Até aqui no sul, que tá batendo recorde de chuva, vai chover pouco, né? A gente vê algumas regiões apenas ali do Rio Grande do Sul, que pega um pouco também do Uruguai, onde deve chover na casa de 40 a 50 milímetros. Mas fora isso, chuvas bem fracas aí para os próximos 5 dias. Será que o modelo europeu traz a mesma coisa? Vamos dar uma olhadinha. Mesma coisa, pessoal, tá? É um pouco diferente aqui, um pouco mais granulado o desenho, mas o fato é, Mato Grosso chove cerca de 5 milímetros, região do Matopiba praticamente não chove, e onde chove, acumulado por 5 dias, 5 milímetros. Em fase de enchimento de grão aqui no Mato Grosso, pessoal, isso é muito pouco. Ainda mais quando a gente fala do quê? De um calor extremo, tá? Temperaturas altíssimas, mais de 40 graus ali para Mato Grosso do Sul, algumas regiões de Goiás, São Paulo também segue muito quente, ou seja, muito calor para pouca chuva, pessoal. A situação que é complicada, ela pode ficar ainda pior. Pessoal, ontem a gente teve alguns dados sendo publicados, trouxe para vocês, inflação do Brasil, inflação dos Estados Unidos. Inflação do Brasil, ela veio um pouco mais alto do que o mercado esperava, isso aí colocou um pouco de água no chope do pessoal, que estava mais animado com a bolsa aqui acabou cedendo um pouco. Lá nos Estados Unidos também, na hora que saiu o dado, ele veio em linha, né? Mas o mercado esperava um pouco melhor na inflação, até porque a inflação núcleo, que a gente exclui o petróleo, beleza, ela vem em linha, mas ainda que inclui o petróleo, ela deveria ser um pouco mais baixa, porque de novo o petróleo saiu lá de 93 e veio para 68, 69. Então a gente deveria ter visto essa inflação não núcleo, a inflação total, ter reagido melhor, e ela veio assim um pouco pior. Porém, o mercado está confiante de que o Powell vai mexer na taxa de juros lá em 2024 e que a gente vai ter uma redução dessa taxa de juros. Olhando aqui na tela, eu trouxe para vocês o Fed Watch, que basicamente é uma ferramenta que fica monitorando aí as apostas em cima das perspectivas para as próximas reuniões do Fed, né? E a gente tem aqui para janeiro de 2024, praticamente não teve alteração. A perspectiva do mercado é que ainda continue na faixa ali de 5,25 a 5,50. Lembrando que lá não é cravado como aqui no Brasil. E para março aí a gente também teve um aumentinho da diminuição, no caso, né? A gente estava ali um dia atrás com 39,7% para um corte de 0,25%. E ele aumentou para 41,2%. Então o mercado continua acreditando aí que pode haver sim um corte já em março. Para maio fica um pouco mais otimista o mercado. Então a gente tinha aqui uma redução para a taxa de juros para 4,75 a 5, também deu uma aumentada, e também para 5 a 5,25. 23% apenas acreditam que vai ficar nessa faixa que está hoje, de 5,25 a 5,50. Ou seja, os dados de ontem acabaram que não mexeram muito com as perspectivas do mercado. Segue confiante de que em março e maio ali a gente já tenha alguma diferença nas taxas de juros. Hoje, pessoal, commodities não agrícolas, a gente tem o minério de ferro que caiu 1,35%, é ruim para a Vale. O petróleo estável ali, né? Basicamente no 0 a 0. Bolsas asiáticas e do Pacífico, temos destaque de queda para Xangai, caindo 1,15%, e destaque de alta para a Bolsa da Austrália, que sobe 0,31%. Europa hoje otimista, Eurostock sobe 0,27%, destaque de alta fica para o CAC 40, que é a Bolsa francesa. Até aqui a Bolsa de Londres sobe, apesar de dados fracos lá da Grã-Bretanha. A gente viu o PIB vindo bem abaixo da expectativa, né? A expectativa era 0, veio menos 0,3. E isso é meio ruim, né? Mas enfim, acho que eles já estão acostumados já com dados ruins lá. E para a parte de futuros, a gente tem o S&P 500 que sobe 0,07%.
0 a 0. Nasdaq também no 0 a 0, tá? Para o dólar hoje, temos um dólar mais forte contra moedas de países desenvolvidos, sobe 0,15% no geral. E temos um dólar mais forte também contra a moeda de países emergentes. Perspectiva para o dia, abertura mais negativa para a nossa bolsa e um dólar mais positivo. Na parte da agenda, hoje a gente tem mais alguns dados interessantes a serem publicados. A gente vai ter às 10h30 da manhã o índice de inflação ao produtor lá nos Estados Unidos. Lembrando, ontem a gente viu ao consumidor, né? Então, se veio em linha, é natural que aqui também venha em linha. Caso aqui venha um pouco acima da expectativa, bota uma pressão lá para frente, porque se eu tenho inflação para o produtor, ela ainda tem que ser repassada para o consumidor. Isso tende a aumentar a projeção para a próxima parte de inflação ao consumidor no próximo mês. Fora isso, pessoal, temos na parte da tarde, às 4 horas da tarde, então a definição da taxa de juros lá nos Estados Unidos, que não é surpresa para ninguém, deve se manter a mesma. E a gente tem o comunicado do Powell que ele vai trazer o que eles esperam para frente. E também nessa reunião eles fazem projeções aí para a parte de crescimento do PIB e também da parte de inflação lá para 2024 e também 2025. Então é uma reunião bem interessante, aqui tende a mexer com o mercado. Atenção, o mercado também tende a ficar travado até esse momento da tarde, ou seja, 4 horas da tarde, pessoal, já é tarde, já está acabando o pregão aqui, então a gente deve ver um dia mais abrindo em queda, mas deve ficar mais lateralizado durante o dia até a publicação desses dados aqui do Fed. A gente tem a coletiva às 4h30 da tarde, lembrando que a decisão sai às 4 e a coletiva é onde mais pesa, né? Porque é onde os jornalistas começam a entrevistar o Jerome Powell, que é o presidente aí do Fed. E a gente tem, após o mercado fechado aqui no Brasil, a publicação da nossa taxa de juros. E a perspectiva aqui é que o Banco Central brasileiro corte a taxa de juros em mais 0,5%. Tá? Trazendo a nossa taxa básica de juros para 11,75%. Aqui no Brasil também não deve ter grandes surpresas, tá? Esse já é um número que vem sendo trabalhado pelo mercado. E outra, nos comunicados, nas atas do Banco Central, eles geralmente estão contratando já o próximo corte. O que isso quer dizer? Eu faço o corte dessa reunião, na ata já falo o que foi discutido, e já deixo lá para frente a perspectiva de mais um corte nessa linha. E é o que a gente viu aí desde que começou os cortes nas taxas de juros do Brasil. Então a perspectiva é que realmente seja cumprido o que foi dito na ata, que seja cortado 0,5%. Alguns do mercado acreditam que esse corte pode ser ainda maior, na casa de 0,75%. Mas a maior parte realmente acredita que o corte vem em linha com o que foi dito, apostando aí em 0,5% de queda. Pessoal, muito obrigado pela participação, até amanhã e um grande abraço.